Bom dia, bom dia, bom dia. Ó, ó. Bom dia, sexta-feira. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Ó. Vamos aproveitar e vamos compartilhar. Compartilhar para que você possa levar para as pessoas a oportunidade. Sim, nada vai nos separar, mesmo. Amor não falha. Não falha. Mesmo que não seja o seu dia. Hoje não é meu dia, eu não estou bem, mesmo sem merecer. Oh, Deus maravilhoso, o Senhor é o Deus que cuida, o Senhor é o Deus que não falha, o Senhor é o Deus que não falha, o Senhor é o Deus que não falha. Ei, és o mesmo para sempre, teu amor não muda, pode dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se endurecer, eu não tenho que temer. Eu sei que me ama. Oh, Jesus, não muda. Tu és o mesmo. Jesus. Tu és o mesmo. Tu és o mesmo, ó. Se o vento forte vir, o que faremos? É Ele, é dele a força, é dele a força. Então, amado, se a força é dele, o que nós faremos? Nós vamos continuar caminhando, porque Ele já nos acordou, Ele já nos deu a oportunidade de fazermos a diferença hoje. Eu vou levantar aqui para mim fazer uma coisa para vocês, não para mim. Tenho que abrir a porta, que chega a minha irmã, daqui a pouco ela chega, né? E eu preciso deixar a porta aberta para ela, olha. Isso, conferindo. E aí estou aqui na minha casa, começando mais uma sexta-feira e dizendo para você, o amor dele não falha. Ele é o mesmo para sempre. Ele é aquele Deus que te criou, aquele Deus que te cuida, que te zela. O amor, aquele amor que não muda. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, porque a sua alegria tem que estar firmada nele. E o que temer? Eu sei que me ama. Por quê? Porque você foi feito de uma maneira especial. Você foi feito de uma maneira toda especial e admirável. E aí, bom dia, minha amiga Nilce, bom dia! Você foi feita de uma maneira especial e admirável. Então você precisa estar, feliz. Ele te acordou hoje, ele está te dando uma nova oportunidade, porque você foi feito de maneira especial e admirável. A minha amiga, ela escreveu isso aqui no devocional, mas a palavra de Deus diz isso. E eu quero que você entenda, tudo coopera para o seu e para o meu bem. Mas quem que faz isso? Ele. Coopere para o meu bem, para o seu bem, porque nós somos feitos de maneira admirável e especial. Então eu vou ler aonde, Marisete? Onde que está isso? Isso aqui está na palavra de Deus. Bom dia. Você foi feita de maneira admirável
e especial. Você sabia disso? Então eu quero que você entenda nessa manhã. Está lá na palavra de Deus, no Salmo 139, que diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti. Não estava escondido de ti. Quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Sim, Senhor. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Está lá em Salmo 139, 16. Você precisa entender que quando Deus te criou, Ele te criou de maneira admirável e especial. E você tem que entender que você é única. É só uma digital, é só um DNA. Você é única e você tem o DNA de Cristo. Sim, você é filha amada do Pai. E Ele escreveu no livro dele os seus dias e os meus dias. Então Ele nos criou perfeitas e admirável. Se existe um distúrbio acontecendo, nós vamos resolver, porque nós somos filhas amadas do Pai. E nós voltaremos a viver no centro da sua vontade, porque Ele tem uma missão para mim e para você. Ele tem um projeto na minha vida e na sua vida. E Ele tem promessas para que nós possamos cumprir nessa terra. E somos únicas e diferenciadas, admiráveis e especiais. Sim, Ele que nos criaste assim. Então não aceite menos do que isso na sua vida. Você precisa entender que tamanha a posição, né? Olha só, eu quero que você entenda uma coisa. Que antes mesmo de você nascer, Ele já tinha criado os seus dias, Ele já tinha criado tudo para você. Você foi feita de maneira admirável e especial. Pensa bem, fala assim, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirado. Tuas obras são maravilhosas, Senhor. Disso tenho plena certeza. Preste atenção. Meus ossos não estavam escondidos de ti. Nada estava escondido dele. Ele estava te criando ali no ventre da tua mãe. E você tem que entender uma coisa. Os teus olhos viram o meu embrião. A palavra de Deus, lá em Salmos 139, diz isso. Todos os meus dias foram determinados por ti, foram escritos no livro da vida. O livro de quem? Do Senhor. Então, amados, quando um engenheiro cria algo, ele conhece a obra desde o início. Então, aqui, nessa passagem da Bíblia, você tem que estar seguro, porque Ele conhece você, quem é você, Ele te criou, e Ele escreveu os seus dias. Ele te desenhou, Ele te viu, Ele viu os teus ossos, embriões ainda começando. Então eu quero que você entenda, pode não parecer, mas nossa vida segue de maneira a uma construção. Sim, a Camila escreveu isso no livro dela, mas é verdade. Nós somos construídos no nosso dia a dia, uma construção. Não é obra do acaso. Nós não somos obra do acaso. Deus nos criou para um fim. Ele tem uma promessa sobre a minha vida e a sua vida. E nós precisamos só nos colocarmos à disposição para viver. E você hoje está aqui porque nós queremos buscar a vida plena, espiritual, emocional e física. Marisete, quais os outros pilares? Se você tiver vida em Deus, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Vida financeira, vida familiar,
vida, mas todas as outras, vida profissional, você entendeu? Agora, sem Cristo, amados, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele nós não teremos nada, 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 nada. Então eu quero que você se apresente ao Senhor, o confesse como único e verdadeiro Deus, e você venha pedir para que Ele faça morada no seu coração, e que você respire e se torne templo do Espírito Santo de Deus. Mas lembrando de uma coisa: buscai a santidade todos os dias, porque aquele que pecava não peca mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, e aquela que prostituía, lembra que eu falei de Raabe? Não vai prostituir mais, porque ela conhece o Deus Todo-Poderoso e sua vida é transformada. Então você precisa de transformação diária. A palavra de Deus diz: transformai-vos, não se conformais com este mundo. Então vamos transformar as nossas vidas para que possamos nos tornar santo, porque Ele é santo. É fácil? Não. Mas todos os dias o Espírito Santo de Deus em nós vai nos corrigindo, vai nos polindo, vai nos transformando para viver uma nova vida. E você buscando no lugar certo, que é aqui, na palavra de Deus, na Bíblia, no manual do fabricante, você vai entender que Ele tem grandes coisas para a sua vida. E mesmo se houver lutas, se houver dificuldade, se houver tribulação, se houver crise financeira, quando todo mundo aí reclamando, e o que você tem feito para viver a plenitude de Deus na sua vida, nos seus negócios? Você tem chamado Deus para ser o seu sócio? Eu estou lendo novamente esse livro aqui que chama Sociedade com Deus. E eu quero falar um pouquinho dele para você nessa manhã. Você é um ser único e admirável. Você foi criada. Deus conhece os seus ossos desde quando você era embrião. Mas Ele também conhece os seus dias. Ele sabe o projeto que Ele tem para você. Ele tem uma missão que só você pode cumprir na Terra. Só você, porque você é única e você é único. Então Deus tem uma promessa sobre a sua vida e só você pode cumprir. Então eu quero que você entenda. Quando Deus nos separou, Ele tinha algo pronto para nós. Ele já escreveu os nossos dias. Ele escreveu o meu futuro. Então Ele sabia que eu ia escrever esse livro. Tá aqui, Mulheres Diamante Construindo um Legado. Nesse livro aqui, Deus reuniu 10 mulheres com 10 histórias. E todas elas voltadas para o que Deus fez na vida dessas mulheres. No dia 2 agora de julho, eu estarei fazendo o lançamento dessa obra ali na IBN Cristo Rei. Você tem a oportunidade de estar lá conosco no culto da manhã, 9 horas da manhã, ou às 18 horas da tarde. Nesse dia, eu vou estar lançando o livro. Acho que vai várias outras coautoras, né? Eu como coautora e mais algumas. Eu e a Sandra Mara, nós somos da IBN Cristo Rei. Então, nós duas estaremos juntas ali para a honra e glória do Senhor, glorificando a Deus pela oportunidade de levar para as mulheres essa obra, que juntas mostraremos a ela tudo o que passamos, tudo o que vivemos até aqui, com a honra e glória do Senhor, nós vencemos, porque Ele já tinha escrito os nossos dias, desde quando Ele nos criou. Então, eu espero você lá, estaremos vendendo essa obra, tá? São histórias de 10 mulheres, um pouco da história de 10 mulheres, né? Então, porque é um capítulo para cada uma. Então, eu quero que você esteja lá conosco, eu vou estar autografando o livro, vou estar contando um pouco da minha trajetória e falando para você que novidades estão saindo do forno. Em setembro, tem mais um livro saindo do forno para a honra e glória do Senhor. Então, amados, essa obra, ela veio para minha vida porque Deus já tinha escrito os meus dias. Bom dia, Rosa! Bom dia, maravilhosa! Deus já tinha escrito os meus dias. Então, essa obra foi escrita para a honra e glória do Senhor, para impactar a vida de outras mulheres, para mostrar para mulheres que Deus é conosco desde o dia que Ele nos criou. Então, eu quero que você entenda a transformação de vida para você. Porque Deus tem uma promessa sobre a sua vida. E só você pode cumprir. Porque você é única, admirável e especial.
Então eu vou lançar esse livro agora, lançar lá na minha igreja no dia 2 de setembro, no dia 2 de julho, 2 de julho agora, 2/7, às 9 horas da manhã e às 18 horas da tarde, nos 2 cultos de ceia, eu estarei lá. Então eu quero que você entenda, quando Deus te criou, Ele já escreveu os seus dias. Apenas resista ao processo. Deixe Deus te lapidar para quando você chegar lá para viver as promessas dele, você vai estar pronta, você vai estar preparada para suportar tudo aquilo que ele tem para você. E se não chegou ainda esse ápice, tudo isso que você espera, é porque você não está pronta. Você não está vivendo a plenitude de Deus. Por quê? Porque Ele está te preparando na jornada. Está te preparando. E eu quero que você entenda que se você ainda não chamou Ele para fazer morada na sua vida, chame hoje. Eu chamei Ele para ser meu sócio em tudo que eu tenho, porque tudo é dele. É para a honra e glória dele, não minha. Então eu chamei Ele para ser meu sócio. E eu quero ler algo que diz assim: os milagres em geral dependem de uma parceria com Deus, de uma combinação de vontade dele com uma ação humana. É uma combinação entre Deus e eu. Milagre só acontece quando essa combinação realmente está junta. Nossas pesquisas e experiências confirmam que Deus se manifesta para aqueles que o buscam, Rosa. Busca. Sem buscar Deus, você não vai encontrar. Você não vai encontrá-lo. Se você não buscar o Senhor, você não irá encontrá-lo. Então, quem o busca, embora num prazo, nunca num prazo determinado. Você vai buscar o Senhor e você vai marcar a data. No dia 2, Deus fará um grande milagre na sua vida. Não é assim. Busca o Senhor, mas o prazo é dele. O tempo é dele. Ele sabe o dia do milagre. Ele intervém de forma especial na vida de quem ora e trabalha para o que deseja. A palavra ora e trabalha para o que deseja. Por quê, Marisete? Porque Deus conhece o íntimo do seu coração, as intenções do seu coração. Então, Ele quer que você ore, você busque a Ele, você ore e que você trabalhe em busca daquilo que você quer. Você vai trabalhar em busca do que você deseja, do seu sonho, do seu projeto, do que você acredita. Ele não manda você sonhar, fazer o projeto e ficar aí parada esperando que Ele faça por você. Jamais. Jamais. Ele virá fazer o que você precisa fazer. Mesmo na história de Lázaro, que você já deve conhecer, todos queriam que Jesus viesse. Lázaro era amigo de Jesus, Jesus amava Lázaro, Jesus chorou pela morte de Lázaro. Porém, quando Jesus chegou, todo mundo naquele alvoroço dizia: Senhor, se o Senhor tivesse vindo, Senhor, se o Senhor já isso e aquilo. E ele falou o quê? Tire a pedra, que o milagre eu faço. E tiraram a pedra, mesmo falando, ele já está em decomposição, ele já cheira mal. Jesus falou: Lázaro, venha para fora. E Lázaro veio para fora. Mas a Bíblia não fala quanto tempo Lázaro viveu mais, quanto tempo Lázaro... Não fala. Mas ele, na Bíblia, fala do milagre, que depois de 4 dias morto, Jesus chegou e chamou Lázaro para fora. Mas antes dele chamar Lázaro para fora, a força humana que estava naquele lugar poderia tirar a pedra. E Jesus mandou que alguém tirasse a pedra. Por quê? Porque Jesus quis falar, quis mostrar para eles que tudo que eles pudessem fazer, eles fizessem. E o milagre deixasse com ele, que ele é o Deus Todo-Poderoso.
Ele pode fazer o milagre que você precisa hoje, que eu preciso hoje. Deus conhece as intenções do meu coração. Ele sabe do que eu estou precisando. Ele sabe do que você está precisando. Ele quer que você tenha vida plena em Deus, vida espiritual, emocional e física. Dentro da sua vida, existem pilares que você precisa cuidar, que você precisa resolver. Questões hoje que eu preciso resolver. É sexta-feira. Mas hoje Deus tem um milagre para mim e para você. Por que que Ele tem um milagre para mim e para você? Porque o que Ele tem para minha vida é meu. Ele já escreveu os meus dias. Ninguém vai tomar. O que Deus tem para mim é meu. Ele já me deu. E eu quero falar para você outra coisa bem séria. Se você se preparar, se você buscar, se você orar, se você se colocar na presença de Deus todos os dias e fizer a sua parte, não há como o seu milagre não acontecer. Não há como o seu milagre não acontecer. E eu quero falar mais uma coisa. Às vezes Deus nos faz algo sobrenatural, né? Em outras, Ele se limita a lhe dar forças para suportar a luta que você está vivendo. E aí você olha e fala assim, meu Deus, nada acontece comigo, eu estou aqui há quanto tempo servindo, buscando ao Senhor e os milagres não acontecem. Ei, preste atenção nos detalhes. Deus é um Deus de detalhe. Ele vai te dar a carga que você consiga suportar. Ele não vai te dar nada que você não suporte, porque Ele já escreveu os seus dias. Ele tem vitórias para você, mas Ele vai te dar força para suportar a luta, para que você continue caminhando. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e as minhas forças não ajuntaram para mim todas essas riquezas. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois Ele é o que lhes dá a capacidade de produzir riquezas. Ei, não é pelas suas forças, não é pelas minhas forças, é pelas forças do Senhor. Ele que nos capacita a adquirir riquezas, a crescer financeiramente, a vencer as lutas e as batalhas. Apenas busque ao Senhor e faça a sua parte. O resto Ele cuida. Os desejos do seu coração, os sonhos, os projetos, Ele já conhece. Porém, Ele quer que você o busque, que você busque plenamente e acredite em uma coisa. Nada foge do controle dEle. Nada foge do controle dEle. E eu quero que você entenda, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que cuida e zela de mim e de você. Não há outro igual ao nosso Deus. E eu quero ler mais uma passagem que diz assim: a Bíblia, que está disponível para todos, não deixa de ser uma forma ordinária e genérica de intervenção divina. Você tem lido a Bíblia? Você tem buscado em Deus? Algumas pessoas irão seguir seus princípios, outras não. Então você tem seguido o que está na palavra? Você tem obedecido a palavra? Você tem obedecido o que Deus tem mandado? A palavra de Deus lá em Deuteronômio 28 diz: se você ouvires atentamente os meus mandamentos e obedecer, você comerá o melhor dessa terra. Você será abençoado, as bênçãos do Senhor te seguirão. Mas existe um mandamento, existem princípios na Bíblia que você precisa seguir. E uma coisa é certa, cada um colherá o resultado de quê, amados? Das suas atitudes, do seu comportamento, da sua plantação. Ninguém vai colher algo que não plantou. Lembre-se, a plantação é livre, mas a colheita... Eu amo o meu pastor pregando, porque ele fala assim: o homem comerá do que ele plantar. Tudo que você plantar, você vai colher. E existe muitos e muitas por aí que passando lutas, tribulações, e olha e fala assim: mas por que eu estou passando por isso? Amados, lembre da sua plantação.
Ninguém vai plantar soja e colher milho. Existe o tempo da plantação da soja e existe o tempo da plantação do milho. Então eu quero que você entenda que Deus, quando Ele te criou, Ele te fez de forma admirável e especial. Ele te conhecia, Ele escreveu os seus dias. Mas existem momentos que você vai fugir, Ju, de cumprir os princípios da palavra de Deus. E quando você errar, Deus vai te dar a colheita do seu erro. Não adianta você achar que você vai errar e Deus não vai te executar. Ele é pai, e Ele é um pai que abençoa, mas que também disciplina o seu filho. E eu e você temos que entender uma coisa. Vida plena é buscar em Deus e buscar se santificar todos os dias. O pecado tá aí. Você vai pecar, mas se você buscar santidade, porque você se tornou templo do Espírito Santo, você tem que se corrigir todos os dias e não pecar mais. Porque a palavra de Deus fala, aquele que peca não vai pecar mais. Você tem que buscar santidade para que a sua vida seja transformada. Transformai-vos, não se conformais com esse mundo. Porque você vai olhar para o mundo, não olha para Cristo. É para Ele que você tem que olhar. E cada um colherá os resultados das suas atitudes e comportamento. Mas se você lembrar de uma coisa, a lei da semeadura. A lei da semeadura, o que você tem semeado? Então, buscar em Deus vida plena vai nos trazendo consciência, porque você vai querer mudança, transformação. Não há vida plena sem mudança. Não há vida plena sem mudança diária. Então, derrubando a casa aqui hoje. Hoje o negócio tá uma benção aqui. Há pouco tempo, né? Há pouco tempo, eu comecei a receber vários devocionais. Por quê? Porque eu estava disposta a fazer essa live? Não, porque Deus colocou no meu coração essa vontade e eu comecei a receber devocionais. Vou mostrar para vocês, se tiver mais algum por aí que vocês quiserem me dar. Ó, eu tô com um devocional que eu ganhei. Aí eu tô com um devocional da Camila Vieira, que é Plenitude. Tá? É um livro maravilhoso, extraordinário. Tô acabando de ler, depois eu vou fazer de novo com vocês esse livro. Aí eu ganhei, o primeiro devocional que eu ganhei, amados, foi num congresso na minha igreja. Eu estava servindo no púlpito. Eu estava lá no púlpito e trabalhando, servindo as preletoras. E foi um testemunho maravilhoso da Flávia Arraes. Flávia Arraes, gente, é uma médica, uma pastora, uma preletora. Ela foi até do exército. Então, ela é uma mulher que Deus usou já ela em vários lugares. Ela é médica e é pastora hoje, tem uma igreja, é uma mulher extraordinária. E ela deu o testemunho dela, eu estava servindo ela, foi um testemunho muito forte, porque teve um outro testemunho de uma outra pastora, que também foi muito forte, porque foi a história que eu fiz um trabalho na faculdade. De uma menina que foi adotada e foi aprisionada. Essa menina foi muito maltratada. Depois eu vou contar a história dela aqui. E quando eu ouvi aquele testemunho, eu chorei novamente, porque foi uma história de horror, mas Deus tinha um resgate na vida daquela menina. E ela orou, presa numa escada. Ela estava presa, pendurada numa corda, tá? Ela estava pendurada numa corda, uma criança. E ela orou falando, Deus, se você existe de verdade, mande alguém me socorrer. Por quê? Porque a mulher batia nela com vara e fazia ela ler a Bíblia em voz alta. E aquele castigo que a mulher dava para ela, não sabia ela que estava dando o resgate para aquela menina. E aquela história me impactou muito. Foi na época que eu estava na faculdade fazendo meu curso de Direito. Eu li essa história e essa mulher foi presa. Mas essa mulher foi presa como, amados? Essa menina foi adotada por essa mulher, que não tinha filhos. Mas essa menina sofreu grandes lutas. Eu vou contar a história dela para vocês.
E lá no dia que eu estava no púlpito servindo essas preletoras, eu não sabia que essa pastora era aquela menina. E ela chegou e contou a história e eu chorei muito, porque eu me lembrei do trabalho que eu fiz na faculdade. E ali eu chorei muito, muito, muito. E a Flávia chegou até mim, me abraçou e falou assim: eu quero te dar um presente lá fora. Que ela estava com as coisas dela lá fora, livros, devocionais e tal. E ela escreveu algo e ela me entregou um presente. Mas eu estava trabalhando, eu estava muito emocionada no congresso e eu não prestei atenção no presente. Não prestei atenção no presente. Eu estava muito... Deus tinha me impactado muito naquele lugar. E quando, algum tempo atrás, que Deus colocou no meu coração para começar a fazer as lives, levar essa live toda manhã para as mulheres, Deus mandou eu procurar esse devocional. Eu falei, meu Deus, eu ganhei um devocional, é verdade, onde está? E quando eu peguei, amados, para procurar no meio das minhas coisas, porque eu mudei para o apartamento tem 6 meses, então eu tirei muita coisa da minha casa, muita coisa está no meu escritório e muita coisa eu trouxe para minha casa. Mas para a honra e glória do Senhor, ele estava aqui no meu apartamento. E eu peguei esse devocional e eu pude ler o que ela escreveu para mim. Eu pude ler o que ela escreveu para mim. Está aqui. É um devocional que eu tenho usado todos os dias para fazer o meu devocional, para colocar o meu coração, para colocar as minhas petições a Deus, para pedir a Ele tudo que eu quero. Eu quero ler para você que quando Deus tem promessa, propósito na sua vida, você acha que você está indo, que você está se desviando até aquela prostituta chamada Raabe. Chegou o tempo dela conhecer a Deus. Ela estava no mundo, ela estava prostituindo, ela tinha uma casa, um prostíbulo. E Deus chegou na vida dela. Como que Deus chegou na vida dela? Pessoas falando sobre as grandes obras do Senhor, que Deus tinha tirado o povo do Egito, que Deus tinha aberto o mar para o povo passar. E foi chegando informações até ela de um Deus poderoso, E ela começou a servir esse Deus. Ela começou a servir esse Deus, ela começou a conhecer, a ouvir falar dele. E uma prostituta foi resgatada do pecado e conheceu a Jesus. E quando Jesus deu a ordem para Josué destruir Jericó, Deus conhecia o coração daquela prostituta. Deus já conhecia, amados. Ela já tinha protegido os homens de Josué. E ali, Deus tinha uma promessa na vida de Raabe. Até aquele dia, o dia que ela não conheceu, até o dia que ela não conhecia Jesus, não tinha ouvido falar dele, ela tinha pecado. Mas no dia que ela ouviu falar de Jesus e pediu para que ele fizesse morada no seu coração, ela parou de pecar. E ela começou a seguir um Deus transformador, um Deus que sara, um Deus que cura, um Deus que lava os seus pecados e joga no mar do esquecimento. E ela não prostituía mais. E ela foi digna do resgate de Deus na vida dela. E como que isso aconteceu, Marisete? Deus deu uma ordem a Josué e falou assim: destrua Jericó no fio da espada. Nenhum homem ficará de pé naquele lugar. Mate todos. Destrua a cidade, mas não toque em Raabe. Então, amados, quando tem promessas de Deus na sua vida, nada vai parar as promessas de Deus sobre a sua vida. Então, eu e você fomos feitas de forma especial e admirável. Para a honra e glória de quem? Do nosso Deus. E Ele sabe o tempo certo para você abandonar o pecado e não pecar mais. Ele sabe o tempo certo de você mudar a sua história. Aquela menina da pastora que eu estava falando, que foi adotada. Adoção, amados, é um ato de amor. Ela ficou feliz, ela foi adotada por uma família e ela foi para um inferno. Aquela mulher que adotou ela, levou ela para o inferno. Ela sofreu as coisas mais terríveis que você possa pensar.
eu vou falar sobre essa mulher, mas eu vou falar sobre as promessas de Deus na vida dela. E eu vou falar para você, nada vai te separar das promessas que Deus tem para sua vida. Eu vou ler aqui, ó, o que a pastora Flávia escreveu. Ela é médica, ela já foi do exército, ela é pastora. Então, amados, Deus sabe o que Ele tem para você. Você só precisa continuar no caminho, trabalhe, busca, ore, faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Ela escreveu assim: Marisete, que a cada dia você receba revelações e chaves do céu para cumprir o seu propósito. Com amor, Flávia Reis. Tá aqui, ó. Mas esse devocional estava perdido até eu mudar para esse apartamento. Tem 6 meses que eu mudei. Eu mudei 7 meses que eu mudei. Ele estava perdido no meio das minhas coisas. Eu ganho livros, Nossa, só nesse curso que eu tô fazendo, eu ganhei 6 livros. As pessoas olham para mim e me dão livro de presente, Ontem eu ganhei mais um livro, tá aqui dentro da minha pasta, junto com o meu notebook. E eu ganhei esse devocional e ele estava sumido no meio das minhas coisas. Muito livro, muita coisa para me ler. E Deus me incomodou para me encontrar. E quando eu encontrei, estava escrito isso. E eu vou falar para você, é um diário, é um devocional que ela me deu nesse primeiro congresso que fizemos lá na nossa igreja, na liderança da Tatiane, que a Tati hoje é minha líder. Tati também é advogada, ela não está advogando mais assim, porque ela está como coordenadora do curso de Direito lá na Unic, né? E hoje ela é minha líder de mulheres na igreja. E o primeiro congresso que nós fizemos trouxe essas 2 pastoras, doutora Flávia Reis e Jocélia. Jocélia é a história da mulher que eu quero contar para vocês. E lá, a Flávia me deu esse presente. E eu quero ler para vocês o que diz esse presente hoje para minha vida e para sua vida. Seja intencional em entregar-se por completo a Deus e intensa em testemunhar por onde você for. Entendeu, amados? Você precisa, no seu proceder, no seu dia a dia, testemunhar tudo que Deus tem feito na sua vida, para que seja avivamento na vida de outras mulheres, na vida de pessoas, de famílias, resgatar pessoas, porque tem pessoas aí no mundo perdido, sem saber o que Deus pode fazer por elas. E muitas vezes Deus não vai te curar imediatamente, mas Ele tem cura para sua vida. Ele vai te dar força para resistir, passar pela quimioterapia, pelo vale que você está passando, porque Ele quer te lapidar em algum momento. Ele quer transformar a sua vida. Mas eu vim para esse apartamento quando meu marido decidiu que a gente ia mudar. Ele está aqui do lado, ele está ouvindo, ele está aqui na mesa de café da manhã. Aqui, ó. Ele está aqui. Já falei para vocês, toda manhã ele está aqui do meu lado. Ele está ouvindo. Eu estava feliz, eu preparei, nós mudamos, escolhemos os móveis, mas quando eu cheguei aqui, eu tive uma crise de ansiedade terrível. Eu quase entrei em depressão. Mas Deus permitiu que eu passasse por aquele vale, porque Ele tinha algo para minha vida. Ele queria que eu falasse de algo, que eu vivesse, que eu tivesse experiência, que eu tivesse sentido na pele. Nada é superficial, você vai falar com plenitude, com propriedade. Você não pode falar de uma dor que você não tenha sentido. Ei, bom dia, Dani, maravilhosa. Você não pode falar de algo que você não tenha vivido. Por isso, amados, que eu busco hoje, quando eu estava na coordenação da Comissão de Direito, como presidente da Comissão de Direito Previdenciário, eu quis levar para a OAB uma pós de prática. Sabe por quê? Nada que você não pratique, você vai saber falar de verdade. É vivência, é prática. Então, Deus permitiu que eu sentisse na pele essa ansiedade. Deus permitiu que eu sentisse na pele aquelas dores que eu estava sentindo, para que eu pudesse falar hoje com propriedade do assunto.
eu fui ler, eu fui estudar, eu fui vivenciar para que eu pudesse falar de algo que eu realmente senti. E falar para essa mulher, existe um caminho para você, como houve para mim. Existe um caminho para você, tem pessoas preparadas, tem profissionais, tem um Deus que não vai soltar a sua mão, porque Ele te criou de maneira admirável e especial, e Ele tem promessas na sua vida e na minha vida. E eu vou ficar quieta? Eu não vou falar para você sobre isso? Negativo. Deus quer que eu fale para você das minhas experiências, das experiências que eu vivi com Ele. E no dia 2 de julho, nos 2 cultos, culto da manhã e o culto da noite, 9 horas da manhã e 18 horas, eu estarei ali novamente na minha igreja, que é a minha igreja, onde eu sirvo o meu Deus. É o meu culto de ceia. Todo domingo no culto de ceia eu estou lá, mas todos os outros domingos também eu estou lá, pela manhã. Eu, meu esposo, meus filhos. Eu quero te convidar para o lançamento, vai ser lançado. A pastora me pediu, falou, você precisa lançar para a igreja. Mulheres Diamante Construindo Legado. Eu estarei lá com todas, não, tem 10 mulheres, pode ser que esteja algumas delas comigo. A Sandra Mara também congrega lá, então ela estará lá comigo. Mas todas as outras foram convidadas para estar também. Será interessante se todas elas puderem estar lá. Porém, eu falarei, eu contarei um pouco do meu testemunho e estarei lá lançando o livro. Mas eu quero falar para você que nós já estamos adiantados, eu tenho um compromisso 8 horas. Eu quero falar para você, seja intencional em se entregar-se por completo a Deus. E intensa mesmo. Em quê? Em testemunhar. Testemunhar, por onde você for, tudo que Deus tem feito na sua vida. Não tenha medo de testemunhar o que Deus fez na sua vida. Não tenha medo de testemunhar tudo que Deus tem feito na sua vida. Sabe por quê, amados? Porque é através do seu testemunho, que por mais que você ache simples, você pode estar resgatando almas do inferno e trazendo para o reino da luz, que é o reino de Deus. Aquela prostituta chamada Raabe ouviu falar de um Deus poderoso e ela largou a prostituição. E ela seguiu Jesus. E Deus a resgatou. Deus deu uma ordem. Destrua toda uma cidade. É como se fosse hoje Cuiabá. Deus deu uma ordem. Destrua Cuiabá. Mas não toque em Marizete. Marizete é minha. Não toque nela e quem está com ela em sua casa. Então ela ainda salvou toda a sua família. Porque Deus conhecia o coração de Raabe. Então, amados, lembre-se bem, quando Deus te criou, Ele já tinha escrito os seus dias, Ele tinha promessa na sua vida como Ele tem na minha. O que Ele tem para você é seu. O que Ele tem na minha vida é meu, porque Ele já escreveu. Nós somos únicas e individuais, mas nós somos filhas e filhos amados do Pai. Nada vai nos separar desse amor, desse cuidado, desse zelo. Mas Deus fala, busca Ele intensamente em oração. Faça uma sociedade com Ele. E tudo que você fizer, faça para a honra e glória do Senhor. Trabalhe duro em busca dos seus sonhos, do seu projeto. Mas lembre-se, quando você chegar lá, não foi pelas suas forças. Foi pelas forças de um Deus que te sustentou até lá. E você precisa testemunhar sobre isso. Você precisa falar para as pessoas o Deus que tem te cuidado, o Deus que tem te zelado, o Deus que tem cuidado de você, que te tem feito escrever livros, saltar montanhas, vencer gigantes. Você precisa testemunhar sobre esse Deus, porque Ele é que te levou até aí onde você está. No reino de Cristo, amados, no reino de Cristo, a humildade sempre triunfa sobre a soberba. Então não seja soberbo,
Dê glória a quem tem glória. Dê honra a quem tem honra, quem é digno de honra. E hoje a honra e a glória de tudo que eu sou, de tudo que eu tenho, é dele. Porque é ele que me capacitou para que eu chegasse até aqui. Hoje eu estou terminando mais uma formação, hoje o dia inteiro, das 8 às 10 da noite. Eu estou terminando a minha formação em Coach Business pela Febracis, a maior escola de negócio do mundo, da América Latina. Mas eu estou terminando lá por quê? Porque são princípios cristãos, princípios judaicos que estão ensinando ali, porque senão Deus não teria me levado para lá. E eu estou ali na Febracis hoje, como select da Febracis, para a honra e glória do Senhor. Foi Ele que me levou até lá, não eu, pelas minhas forças. Porque quando eu fui levada, eu estava no meio de uma ansiedade, eu estava no meio de um tempo quase entrando em depressão. Eu estava 3 meses, não, amados, eu tinha mudado para o meu apartamento, não tinha nem 2 meses, eu estava no meio de um processo terrível de ansiedade, mas Deus me levou até a Febracis, Deus me levou até um curso, Deus me levou a um projeto que Ele tem na minha vida. Então eu estou lá hoje, terminando a minha primeira formação em Coach Business, porque eu tenho uma outra já paga para mim fazer, que é a Life, para a honra e glória do Senhor, para a honra e glória dele. Então que você possa lembrar, quando você chegar lá, que não foi pelas suas forças, e testemunhar, e pregar, e falar para todos quem te levou até lá, para a honra e glória de quem que você chegou lá. Porque não foi pelas suas forças, não foi pelo seu trabalho, não foi pelo seu merecimento, foi por honra e glória do Senhor que te sustentou a chegar lá. E que Deus te possa, nessa manhã, Vilma, abençoar o seu caminho, abençoar a sua casa, a sua família, abençoar seus sonhos, seus projetos. Mas lembre-se bem, quando você foi criada de forma especial e admirável, você foi criada de forma especial e admirável, para a honra e glória dele. Então, tudo que Deus tem feito ou permitido que você viva é para a honra e glória dele, não sua. Porque você é um projeto dele e ele tem um reino, promessas para a sua vida. E você precisa tomar posse dela, mas você precisa entender que sem ele não há vida, porque ele é o caminho, é a verdade e é a vida. E ele vai te sustentar. Ele vai te sustentar. Que a nossa sexta-feira seja extraordinária. Que eu e você veja os milagres de Deus, os detalhes sobre as nossas vidas. Os resgates que Ele vai fazer durante o dia. Coisas terríveis que Ele vai tirar dos nossos caminhos que nós nem vamos ficar sabendo. Mas eu e você fomos criadas para a honra e glória dEle. E as promessas dEle não falhará nas nossas vidas. Resista ao processo, mas lembre-se bem, o reino de Cristo, o reino de Cristo, a humildade sempre triunfará sobre a soberba. Não se engrandeça, não é sobre você, é sobre Cristo. Não é sobre Marisete, é sobre Cristo. Que Ele resplandeça hoje na sua vida, que o perfume dele exale de você e que as pessoas percebam isso, porque você precisa ser templo e as pessoas precisam enxergar a luz dele na sua vida, tá bom? Seja luz nesse caminho de muitos que estão na escuridão, seja luz, não para você brilhar, mas para que você ilumine caminhos nessa manhã, nessa sexta-feira, que será extraordinária para a minha vida e para a sua vida, porque as promessas deles já estão sobre nós. Que Deus te abençoe, abençoe essa casa, seus planos, seus projetos, e lembre-se bem, é para a honra e glória dele, não é para soberba do seu coração. Que Deus te abençoe. Um abraço.